E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e lembrar vocês de se inscrever no nosso canal. E também agradecer àqueles que já se inscreveram. Nós estamos colocando vídeos novos toda semana. Então vamos ver a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira. Olá pessoal, esse problema ele fala o seguinte, que o Juquinha ele gosta de brincar com a calculadora e ele inventa uma classificação especial chamada números interessantes invertidos. E como é que ele define esses números? Ele fala o seguinte, se você pega este número, coloca de cabeça para baixo e ele continua a ser um número, então ele é um número interessante invertido. Por exemplo, o 25. Se você pega o 25, coloca de cabeça para baixo, ele vai virar 52, que também é um número. Já o número 3 não é, porque quando eu coloco ele de cabeça para baixo, eu giro 180 graus, esse número, no caso, vai se transformar na letra E. Então, o que a gente vai fazer de início é saber qual desses números, de 1 até 0, qual deles é número interessante invertido ou não. Essa é a nossa primeira providência. Então, números interessantes e invertidos são os números. Olha, 1, o 2, o 3 não é porque ele vai se transformar numa letra E. O 4 também não é porque ele vai se transformar no H. Seria aqui o 5, o 6, o 7, ele vai ficar assim, ó, desse jeito. Então também não é. Seria o 8, o 9, que seria o 6 e o 0. Seriam esses números. Só que ele também fala assim, ó, de definição do problema. Ele diz que o número 1 não é. Ele define como não sendo interessante invertido. Então, o 1 não seria. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números interessantes invertidos. E ele pergunta o seguinte, no final das contas, qual é a pergunta? Quantos números interessantes invertidos nós podemos fazer com 3 algarismos? E ele dá ainda mais uma outra condição, uma outra limitação. É que essa sequência ela não pode ter 0 à esquerda. Tá? Números com 0 à esquerda não são considerados números interessantes invertidos válidos. Então vamos lá. Ó. Números com 3 algarismos. Nós vamos ter 1, 2, 3. Na unidade, na dezena e na centena. Ele também fala que eu não posso ter 0 aqui à esquerda. Esse 0 não posso ter. Então eu quero saber quantos números nós vamos poder colocar na centena, quantos na dezena e quantos na unidade. Olha bem, nós temos um total de 6 números. Só que, como eu não posso 0, só vou ter para a centena 5 números. Então eu vou ter 5 números na centena. Na dezena eu vou poder colocar qualquer um dos 6 números acima. Só que na unidade vai ter uma coisa interessante. Como o número interessante invertido, eu vou poder invertê-lo, por exemplo, 0, 2, 5, quando eu invertê-lo, ele vai ficar assim. Tá? Ou ainda, se esse número for desse jeito, quando eu invertê-lo, vai ficar assim. Então, esta casa, a casa da unidade, também eu não posso ter 0. Exatamente porque quando eu invertê-lo, ele vai ficar à esquerda. Tá bom? Então, aqui eu também não posso. Como eu não posso usar o 0, eu só vou sobrar 5 números para fazer essa operação. Então, pessoal, olha, para saber o total de números com 3 algarismos que eu vou poder fazer com esses números interessantes invertidos, eu vou multiplicar 6 vezes 5 vezes 5. E eu vou ter 6 vezes 5, 30, vezes 5, vou ter 150. Então, 150 é a resposta que nós vamos encontrar na letra A. Tá bom, pessoal? Essa é a resposta e a gente se vê nas próximas questões. Então, pessoal, essa foi a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira e nós queremos saber o que você está achando. Então, vai lá nos comentários, coloca suas opiniões, suas ideias. Se quiser, coloca suas críticas também. Também queria agradecer a cada um de vocês pela audiência e a gente se vê nas próximas questões. Até mais!